Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de estar falando um pouquinho aqui da Palavra de Deus nessa manhã, porque eu creio que a Palavra de Deus ela é vida, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a Palavra de Deus ela é muito importante para que a gente possa ter uma vida não somente abençoada materialmente, mas também espiritualmente. A gente não pode esquecer porque as Escrituras Sagradas ela traz para nós a vida eterna. Então, é sempre bom a gente estar meditando, porque nela tem as instruções para que a gente possa ter uma vida saudável e espiritual diante de Cristo Jesus. Meus amados, a palavra de Deus que eu gostaria de meditar junto com vocês está em Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante, que vem falando que o Jesus Cristo andou por cima das águas. E vem dizendo assim o versículo 22: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outra banda, enquanto despedia a multidão. Se a gente for olhar nos versículos de cima, a gente vai ver que um dos milagres do Senhor Jesus Cristo que ele fez foi as multiplicações dos pães. A gente vê aí no versículo 13 do mesmo capítulo que o Senhor Jesus Cristo ele reuniu a multidão o seguia, e ele fez as multiplicações dos pães. Então, depois de ter feito esse milagre, ele pediu para os seus discípulos entrarem no barco e seguirem adiante, porque ele ia depois. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus Cristo disse: Vem, Pedro. Meus amados, o que eu gostaria de passar aqui para vocês? Certa vez eu ouvi homens espirituais vivendo experiências humanas e pessoas humanas vivendo experiências espirituais. Eu achei bastante interessante esse questionamento. A gente vê que temos pessoas humanas tendo experiências espirituais e espirituais tendo pessoas humanas. A gente vê que os discípulos, conhecendo ao Senhor Jesus Cristo, sabia de todos os milagres que o Senhor Jesus Cristo fazia por ali. Sabia que tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, realizou. Mesmo assim, eles desacreditaram no Senhor Jesus Cristo, apesar que quando Jesus Cristo estava passando por cima das águas, eles ficaram muito assustados. Não é a primeira vez que os discípulos ficaram assustados. Se a gente for olhar em Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante, a gente vai reparar que os discípulos ficaram maravilhados com Jesus Cristo depois que o Senhor Jesus Cristo ele acalmou a tempestade. Então, olha só o que vem dizendo em Mateus capítulo 8, versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, meus amados, a gente vê aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha ensinado, tinha curado aí as pessoas, e mesmo assim, os discípulos andando junto com ele, não tinha aquela experiência ainda junto com Cristo Jesus. Eram homens naturais vivendo experiências sobrenaturais. Eram homens humanos vivendo experiências espirituais. Por isso que eles ficavam tão pasmados, tão maravilhados quando Jesus Cristo ele praticava ou ele fazia alguma coisa que deixava eles completamente aí, sabe,
quem é este homem, sabe? Então a gente vê aí que apesar que de todas as maravilhas que eles viram, no capítulo 14, eles têm uma nova experiência com a tempestade no meio do mar, a qual o Senhor Jesus Cristo revelou para ele que ele é o Senhor de todas as coisas. Então, assim, quando Pedro chegou diante de Cristo Jesus e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então Pedro, praticamente, ele duvidou de que era o Senhor Jesus Cristo ali. Ele estava sendo humano, tendo uma experiência ali espiritual. Então, quando Jesus Cristo disse para ele, vem, ele veio. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, quer dizer, Pedro ele caminhou um pouquinho sobre as águas aí, tendo uma experiência espiritual. Mas o seu lado humano fez que ele tivesse medo. Olha só, e logo Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então ele começou, como pelo nosso lado humano, não compreendemos as coisas de Deus. Então quando começou a ter essa tempestade, aí ele começou a afundar. E quantas das pessoas aí que não tem essa experiência espiritual, não vive espiritualmente, quando vem a tempestade, ela é facilmente levada aí pelos ventos de doutrina. Mas as pessoas que são espirituais, elas vivem aí, sabe que todas as coisas vêm de Deus e é para Deus, não importa o que você esteja passando ou a luta que você esteja vivendo. O que Deus faz, meus amados, não é de acordo com a nossa vontade. Às vezes Deus manda vento ao contrário, para mostrar a sua glória, para mostrar a sua grandeza, para que o nome dele seja glorificado cada vez mais. Então, Pedro ele começa a afundar no meio do mar, e a gente vê que ele começou a clamar ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo segurou a mão de Pedro e tirou ele ali da água ali. E logo Jesus estendeu a mão, segurou os discípulos e disse-lhe, homem de pouca fé. Novamente o Senhor Jesus Cristo, repreendendo aí os discípulos que andavam junto com ele, viu todas as maravilhas que Jesus Cristo estava fazendo e mesmo assim teve pouca fé, homens de pouca fé. Mateus capítulo 8, versículo 23 e Mateus capítulo 14, versículo 33, vem dizendo aí também, 31, perdoa. Homens de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla de suas vestes, e todos que tocavam ficavam sãos. Então, meus amados irmãos, eu quero passar aqui para você. O Mateus capítulo 3, quando Nicodemos chega diante do Cristo Jesus, Jesus Cristo ele fala simplesmente para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos simplesmente falou para o Senhor Jesus Cristo, pode um homem já sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Então o Senhor Jesus Cristo ele fala, olha Nicodemos, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, porventura pode tornar-se e entrar no ventre da sua mãe e nascer? Nicodemos gerou uma dúvida aí. Meus amados, olha só o que o Senhor Jesus Cristo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que a gente estava comentando aqui, que os discípulos ainda não tinham, nascido praticamente, vamos se falar aí de novo, porque o que é nascido do Espírito é Espírito, ele estava tendo experiências humanas, eles eram humanos, tendo experiências espirituais junto com Cristo Jesus. Então, se nós geramos aí, se nós nascemos de novo,
nós não nascemos mais da carne, mas sim do Espírito. Então nós vivemos espiritualmente e tendo experiências humanas. Então quer dizer o quê? Que já não vive mais a nossa carne, mas sim o Espírito que vive dentro de nós, porque o Espírito é vida. E aquele que tem o Espírito de Deus, que diz aqui o versículo de João, capítulo 3, versículo 6, Espírito com letra maiúscula, está falando, aquele que nasce do Espírito Santo, aquele que nasce do Espírito é espiritual. É aquele que nasce da carne, é carnal. A carne, a gente sabe muito bem que ela não pode herdar o reino de Deus. Então nós precisamos nascer de novo, tanto da água quanto do Espírito. Então, meus amados irmãos, para nós termos experiências, para que nós possamos viver espiritualmente com Cristo Jesus e saber que Ele é o dono de todas as coisas, porque nós vivemos aqui nessa terra, mas sabemos que há um mundo espiritual, que a gente ainda vai viver esse mundo espiritual, meus amados. A gente sabe muito bem que precisamos entregar a nossa vida para Cristo Jesus e deixar que Ele tome conta e deixar que o Espírito Santo nos conduza. Se o Espírito é Espírito Santo, então nós começamos a viver uma vida espiritual, não fazendo mais a nossa vontade, mas sim a vontade daquele que nos chamou, a vontade de Deus, a vontade de Cristo Jesus, a vontade do Espírito Santo, porque os três são um só. Então, fazendo a vontade aí de Cristo, sabe, nós estamos agradando a Deus, reconhecendo o seu senhorio e o seu sacrifício que Ele fez para nossas vidas, tá bom, meus amados? Que a gente possa ter aí, não experiências espirituais, porque nesses dias de hoje, a gente encontra pessoas que elas ficam pasmadas quando um demônio se manifesta, por exemplo. Quando uma pessoa se manifesta um demônio, a gente vê que aquilo não é algo natural, mas é algo espiritual. E as pessoas acabam saindo correndo, ficam temerosas ali, porque não têm experiência. Porque não tem esse contato com o mundo espiritual. E sabemos que o mundo espiritual é uma coisa muito tremenda, meus amados. Quando a gente vai para um culto, a gente não está indo para um culto ali, um culto natural. A gente está indo para um culto espiritual, porque Deus é espírito e importa que adoramos a Ele em espírito e em verdade. Precisamos ser espiritual para poder agradar a Deus. Nós não podemos ser carnal. Mas os discípulos, neste momento aqui, quando eles começaram com Jesus Cristo, ele estava aqui na terra, eles estavam tendo experiências espirituais. Quando a gente vê em Atos dos Apóstolos, quando a descida do Espírito Santo, eles começam a fazer o quê? Eles começam a ter experiências humanas e não mais espirituais. Por quê? Porque eles viraram espirituais. Agora ali, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a pregar o Evangelho de uma certa maneira. Tanto que, às vezes, uma certa passagem fala que quando Pedro estava andando, apenas a sombra de Pedro curava os enfermos. Então, é o quê? É um mundo espiritual. Então, ali Pedro, ele estava vivendo espiritualmente e não estava vivendo mais em um mundo humano, não estava ali mais carnalmente. Ele estava ali em carne, mas porém vivendo um mundo espiritual, vivendo um mundo de Cristo Jesus, sabe? E o que nós precisamos é entender que o reino dos céus não é nessa terra. O reino dos céus já chegou, entendeu? Mas nós não somos aqui dessa terra. E o reino do céu, a gente sabe muito bem, meus amados irmãos, que Jesus Cristo vem falar. O reino dos céus já está entre vós. Então, o reino dos céus, meus amados, a gente não conseguimos chegar diante dele se nós formos carnais. Nós precisamos ser espirituais. E o que nós passarmos aqui nessa terra é experiências humanas e não experiências espirituais. Precisamos compreender cada vez mais a palavra de Deus, as escrituras sagradas, entender que a Bíblia Sagrada, ela não é carnalmente, apesar de a gente ver ela aqui, apesar de a gente se alimentar com ela, ler as escrituras sagradas, a gente sabe que esses textos que aqui estão inseridos, nós só conseguimos compreender ele se pedir ajuda do Espírito Santo, porque se for pela nossa carne, se for pela nossa vontade, pela humanidade que a gente tem dentro de nós,
sabe, esse pecado que a gente tem dentro de nós, a gente jamais vai compreender as Escrituras Sagradas. Só compreende as Escrituras Sagradas realmente aquilo que o Espírito Santo, aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer para nossas vidas, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ser o quê? Espirituais e não carnais. E não sermos humanos com experiências espirituais. Meus amados irmãos, que vocês possam ficar com essa palavra e entender um pouquinho que nós vivemos em um mundo aqui nessa terra, mas nós não somos deste mundo. Jesus Cristo falou, vós não sois deste mundo. E se vós não sois deste mundo, você está aqui apenas de passagem. E se você tem um lugarzinho reservado para você, você que faz a vontade do Espírito Santo de Deus, que faz a vontade de Deus. Então, medita na palavra de Deus de dia e de noite, e a gente vê que, por mais que eles morressem, por mais que eles saíssem desse mundo aqui, que tiravam sua vida, eles sabiam que o lugar que os esperavam era melhor do que essa terra. E que você possa ter também essa confiança aqui, meus amados, porque um dia todos nós partiremos. E nós precisamos viver espiritualmente e não viver mais neste mundo que a gente sabe que as coisas só vão piorar. Nada disso daqui vai melhorar. Segundo as Escrituras Sagradas, tudo isso precisa melhorar. Mas a gente precisa também orar, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora, e se preparar cada vez mais, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, dê o seu joinha, dê a sua sugestão aí também, que para mim é de grande valia, e eu vou tentar procurar compreender cada vez mais as Escrituras Sagradas e passar para você um vídeo, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe.